O batismo é a demonstração pública do que já aconteceu dentro de mim. O batismo não é a salvação para quem é batizado naquela hora. E o batismo não é um processo que eu serei salvo porque fui batizado. É exatamente porque eu criei e eu me arrependi, é que eu faço esse simbolismo público da minha fé. Se você busca compreender profundamente o valor espiritual do batismo e o que ele representa na caminhada cristã, esta mensagem é para você. Assista até o final e deixe seu comentário. Lucas capítulo 3, de 15 a 22. Estando o povo na expectativa, e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos. Calma galera, o calma galera eu coloquei. Eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, que está descrito lá no começo do capítulo 3, sendo repreendido por João, por causa de Herodias, mulher do seu irmão, é que o Herodes pegou a mulher do irmão dele, foi louco isso. Por todas as maldades também que Herodes havia feito, acrescentou todas as outras a esta ainda, mandou prender João. Então, prosseguindo, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Senhor, fala conosco, nos edifica, mais um domingo, sejamos abençoados na tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. João Batista, como nós temos falado nestes domingos, a descrição de Lucas e como ele explica a Teófilo a lógica do reino de Deus, do povo judeu, dos sacerdotes, da união com a política romana e como Deus estava com João Batista no deserto. E nós já falamos aqui nos domingos anteriores que Lucas descreve para Teófilo o prenúncio do reino em João, o próprio rei em Jesus Cristo e o reino a partir dele. Mas eu quero destacar hoje um detalhe que Lucas escreve a Teófilo sobre que povo é esse, o que estava acontecendo. Teófilo, inclusive você é parte desse povo. Quem é essa gente que está nascendo a partir de uma nova concepção da fé e de um novo reino nascente, cujo rei já está entre nós e não é deste mundo? Porque diz o texto que nós lemos que havia uma expectativa, e o povo que esperava, estando na expectativa, dizia no seu íntimo: será que João não é o Messias? E eu fiquei me perguntando esta semana a respeito disso, ontem mais propriamente reestudando até os últimos minutos de sábado à noite. A gente ainda se prepara nos vestiários ainda um pouquinho antes do jogo começar. Tudo bem, ô Lucas, eu estou entendendo. Você me falou sobre a virada histórica, o reino que é chegado, uma lógica religiosa que não cabia mais para aquela ocasião, já que chegava um novo reino. Falou do Império Romano e da ligação que tinha com a religião e que a palavra estava com João no deserto. Até aí, você me fala de coisas que Deus está operando. Mas como é que essa gente abandona a lógica da vida religiosa que eles já tinham? Habituados a ir ao templo, oferecer o sacrifício, a ouvir dos escribas e dos fariseus qual era a lei e como era interpretado e o que deveriam fazer. Como é que essa gente
Que povo é esse que desligou da cabeça esse sistema para dizer: eu vou lá com João Batista no deserto? João Batista era tipo um desertor. Ele era um cara que abandonou a razão da sua vida, porque ele era filho de sacerdote, e um sacerdote não tem essa de dizer eu não sou mais. Você nasceu, você não abandona o que você é para sempre. É irrevogável. E que tipo de gente maluca é essa, que olharia para o templo e para tudo o que acontecia, e para a história do povo judeu, e todos os milagres que Deus havia feito, e tudo aquilo dito, predito pelos profetas, e tudo aquilo ensinado nas sinagogas e dentro do templo, e olham para um cara que é desertor de tudo isso, e na cabeça desse povo diz: quer saber de uma coisa? Eu vou com João. É romper com uma segurança institucional, é romper com uma segurança religiosa tradicional, é romper com um sistema religioso e político muito cômodo, aparentemente cômodo, mas é exatamente isso que Lucas começa a explicar para Teófilo. O evangelho do reino é morte. O evangelho do reino começa com negação. O evangelho do reino nos propõe morte e novo nascimento, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Estou citando versículos aqui do evangelho, nos evangelhos, nas cartas de Paulo. Deixa eu ver mais um aqui que me vem à cabeça. Não me preparei para isso, mas me veio agora essa ideia. Depois a gente estudar tanto, chega na hora e ainda vem ideia na hora que a gente não preparou o versículo. Mas enfim, ou devia ter estudado mais, ou eu nunca vou aprender. Mas a verdade é que nós temos textos demais no Novo Testamento para falar sobre o novo nascimento. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, está lá em Mateus. Joga para trás aí a sua cruz, aliás, joga para trás a sua vida, tome a sua cruz e me siga. Quando alguém me pergunta assim: ô Zé, será que Deus me aceita como eu sou? A minha resposta geralmente é: olha, podemos perguntar para ele, mas basicamente a comunidade cristã é a união das pessoas que não se aceitam como são. Pessoal, eu estou chegando aqui, vejo que vocês estão reunidos. Será que Deus me aceita como eu sou? E todo mundo olha para ele e diz: pode ser que sim, é que nós aqui somos um grupo de pessoas que não se aceita como é. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Evangelho é morte. Jesus não veio para dar para nós um jeitinho na nossa vida. Ó, Jesus, tem uns negócios errados aqui, preciso de consertar, né? Lá em casa a nossa máquina quebrou, eu preciso de arrumar aquela máquina. Dá para dar um jeitinho? Não, só isso, obrigado. Não precisa. Ah, o senhor quer mudar a minha vida? Não estou interessado agora. Depois o senhor muda a minha vida. Eu quero só consertar isso aqui, aquele meu carro eu quero trocar. Eu estou doente, estou com uma dor nas costas, o senhor resolve? Obrigado, pode ir. Volta depois para a gente tomar um café. Valeu, Jesus. Ele não veio para dar um jeito, um tapa na nossa vida. Ele veio para dizer: negue-se a si mesmo, jogue fora a sua vida. Deus me aceita com a vida que eu tenho? Olha, pode vir com a vida que você tiver, não importa, você vai ter que jogar fora mesmo. Com que roupa eu vou para a festa na piscina? Pouco importa, você vai pôr a bermuda mesmo, vai ficar no vestiário. Tanto faz. Eu posso me achegar à comunidade cristã do jeito que eu sou? Pode vir do jeito que você está, do jeito que você é, pouco importa. Você vai deixar para trás o que você é mesmo. A comunidade cristã não é um espaço público onde eu ganho, onde qualquer pessoa que se sinta minoritariamente representada luta por um espaço, mantendo qualquer que seja a sua identidade. A comunidade cristã é o lugar das pessoas que disseram: eu não quero mais ser quem eu sou, eu não quero mais esse sistema, eu não tenho a ver, isso aqui, esse mundo, nada dessas ideias me representam. Putz, o que o João está falando ali é muito coerente.
Todo mundo está socando o rei, sentando o pau em João, né? Os sacerdotes, os saduceus principalmente. Os romanos então odeiam, porque ele está metendo o pau em Herodes, está dizendo que Herodes também, né, roubou a cunhada, né, do irmão Filipe, que era outro tetrarca, né? Nem Roma gostava. Herodes prendeu e depois a sua mulher pediu o seu pescoço. Então romanos e sacerdotes não gostavam do João. Ele tinha todos os motivos para que o povo não fosse até ele, mas diz o texto que o povo estava com muita expectativa. Existe um tipo de gente, eu disse isso outro dia nos Diálogos de Jesus, num dos episódios que eu não vou lembrar qual foi, eu tenho no meu canal do YouTube, esses pensamentos diários, e que diz assim: chega, não aguento mais, não dá mais, basta, para mim já deu. Tem um tipo de gente que olha para esse mundo e fala: para mim, galera, já deu. Ah, o João não presta, tá bom, legal o que vocês estão falando, mas para mim o que ele diz é mais coerente do que esse sistema morto e caótico que vocês vivem. E para mim já deu, não dá mais. E esse povo vai ao deserto e ouve as palavras de João, e ouve o que João diz, e se arrependem dos seus pecados, são por ele batizados, fora do sistema sacrificial do templo, que se está arrependido, você lembra, né? Tem que ir lá oferecer sacrifício, mas eles saíram desse sistema. Isso já era um indício do novo reino em Cristo, onde o perdão não dependia do sangue derramado de animais, mas do único Cordeiro de Deus, que era Jesus. E esse povo vai e começa a pensar, com tanta expectativa no coração, pensando: será que esse João já não é o próprio Messias? E a pergunta deles era: por acaso não seria ele o próprio Cristo? A palavra Christos, do grego, é a palavra que traduz Mashiach, do hebraico, que significa Messias ou ungido. Uma pessoa ungida, no hebraico, era o Mashiach, era o ungido. E no Novo Testamento, ungido é o Cristo. Jesus, o Cristo, é Jesus, o ungido. Tem a ver com a expectativa do ungido de Deus que viria. Era a promessa do Messias, aquele que, segundo a linhagem de Davi, reinaria eternamente, e o seu reino não teria fim. E segundo Isaías 53, ele levaria sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossa iniquidade, pelas suas machucaduras nós seríamos sarados, mas ele seria oprimido, ferido, mas com a sua morte ele compraria e ganharia a todos. Esse povo tinha tanta expectativa que chegaram a perguntar se não seria João. João diz: não sou eu não. Porque se alguém fosse dizer que esse João é o ungido, diria: ele é o Cristo. Engraçado é que nos dias de hoje tem muitos Cristos. Vira e mexe a gente está ouvindo que fulano, ele é ungido de Deus, ele é ungido de Deus. Tem muitos Cristos nos dias de hoje. João diz: não. Só tem um Cristo, só tem um ungido. Aliás, é a figura do Salmo 133. O óleo que cai sobre a cabeça de Arão e vai sobre toda a orla, as suas vestes até a orla, assim é a união dos irmãos. Essa é uma imagem que aponta para Jesus. 1 João capítulo 2, João diz que a unção que está sobre ele permanece sobre nós. Eu não preciso ser Zé ou ungido. Não, o ungido é Cristo. Cristo é ungido. Nós todos somos parte do corpo e naturalmente esse corpo vive sob a unção dele, que é o único cabeça. Porque o corpo de Cristo só tem um cabeça, que é Cristo. Não, mas eu aprendi que eu não sou cauda, eu sou cabeça. Então, só se você for cabeça do seu corpo, o qual eu não quero participar. Eu sou do corpo cujo único cabeça é Cristo. Mas está escrito no Antigo Testamento. Então tá. Então você volte ao Antigo Testamento, você tire Jesus, você arranque a cruz e vire você o cabeça e vire você o ungido. Pronto. É um outro contexto histórico, é um outro momento e é um outro assunto. Mas nós trazemos tudo para o nosso orgulho, para a nossa honra. Nós trazemos tudo isso para elevar a nossa
autoestima e para nos sentirmos melhores, porque na verdade estamos cheios de nós mesmos e do nosso orgulho e não conseguimos deixar para trás o que somos, não conseguimos negar a nós mesmos o nosso pecado, nossas vontades, nossos desejos, nossos projetos, nossos planos, nossos patamares de destaque, nossas honrarias humanas, nossas patentes, porque nós queremos ser deuses nessa terra. O Filho de Deus se fez homem, mas os homens querem se fazer deuses. É esse o tipo de povo, Teófilo. E João disse, não, eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. Sabe que na Palestina, naquela época, tinha um ditado, eu anotei que o ditado era assim, ó. Todo serviço que um escravo faz para o seu senhor, o discípulo fará para o seu professor, menos desatar as correias das sandálias. Olha que interessante. O discípulo de um mestre, de um rabi, ele faria tudo para o seu senhor. Os mestres não cobravam dinheiro, mas aqueles meninos que eram os seus discípulos faziam todos os serviços para eles. Esse era o ditado. Tudo que um escravo faz para o seu senhor, um discípulo fará para o seu professor. Menos desatar as sandálias, porque eles achavam que desatar as sandálias era humilhante demais para um discípulo. Ele era digno de coisas melhores do que amarrar o sapato do seu mestre. Mas João diz, eu não sou como um discípulo do próprio Jesus, eu não sou apenas o Messias, aliás, eu não apenas não sou o Messias, eu não sou o Messias e nem digno de amarrar as sandálias. E eles, talvez esse ditado popular da época viesse à mente deles, tamanha humildade de João Batista, dizendo, eu não chego nem aos pés de quem de verdade é o Messias. E tem uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Eu batizo vocês aqui nessa água, mas aquele que vier após mim vai batizar vocês no Espírito e no fogo. Eu preciso mudar a preposição que está aqui, porque é assim que está escrito no original. Eu não vou ler aqui em grego porque você não vai entender, mas está aqui a frase na minha frente. O batismo é em pneumati, ele é no Espírito, ele é dentro. Assim como eu mergulho vocês na água, quem vem após mim vai mergulhar vocês no Espírito e no fogo. Todo mundo diz, eu sei, é Atos dos Apóstolos, quando labaredas de fogo vieram sobre eles. Não, não é. Como não é, Zé? Não é. Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos. Ele escreveu os dois livros. Se tivesse ligação, eu tenho certeza que o próprio Lucas teria feito essa ligação com Atos, porque ele mesmo escreveu os dois. Vamos continuar a ler o texto? Porque a Bíblia, ela infelizmente estraga a nossa religião. Eu, na verdade, batizo vocês na água, essa é a tradução correta, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar os correias das suas sandálias. Ele os batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá nas suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Opa, esse fogo aqui não é aquele que se viu. Não é. O fogo que queima a palha e que Jesus colhe e separa o que é trigo do que não é e queima o que não é. Esse fogo aqui não tem a ver com poder. Não. Esse fogo não tem a ver com a emoção da vida no Espírito, ainda que você a sinta. Não é esse fogo que ele está falando. Há uma ideia muito interessante no Novo Testamento. Existem duas palavras, a palavra bapto e a palavra baptismos. A palavra bapto, nós temos ela traduzida no Novo Testamento como mergulhar. Mergulhar, molhar, né? É muito interessante isso. Então, aquele que pegar o pedaço de pão molhado, quando Jesus diz isso sobre o Judas, ali é bapto, que também significa batismo, mas significa molhar, tingir. Eles tingiam peças de roupas, no grego clássico dessa época, tingir uma peça em tinta era fazer o movimento do bapto, eu coloco e tiro. A palavra baptismos ou baptismo
também significa isso. Era o que João fazia, ele batizava as pessoas. Mas a palavra baptismos, ela é uma intensificação do que significa o bapto. Porque navios afundados eram navios batizados. Estava lá no fundo. Não é alguma coisa que eu apenas ponho e tiro. Também significa o movimento de afundar e submergir para sempre. Algo submergido não é bapto, é baptismo. É um detalhe pequeno dentro da tradução, mas o que me parece que Lucas está dizendo para o Teófilo, meu amigo, esse tipo de gente que vai até lá e que faz esse movimento simbólico, porque o batismo é um símbolo. O batismo é a demonstração pública do que já aconteceu dentro de mim. O batismo não é a salvação para quem é batizado naquela hora, e o batismo não é um processo que eu serei salvo porque fui batizado. É exatamente porque eu criei e eu me arrependi, é que eu faço esse simbolismo público da minha fé. E ele diz, eu só posso fazer por vocês, é pregar o arrependimento e simbolicamente demonstrar a esse mundo que vocês estão arrependidos. Mas aquele que vem após mim, vai fazer duas coisas com vocês. Vai mergulhar vocês para sempre no seu espírito, e também vai mergulhar vocês no fogo, que tem duas características. O fogo depura, e o fogo limpa e purifica, e o fogo também é juízo. Ele também condena e queima. Há um dicionário que a gente usa bastante ainda hoje, James Strong, da língua original grega. Alguns estudiosos dizem que já existem coisas mais modernas, é verdade, eu mesmo tenho outros 2 dicionários, porque a língua é uma coisa, a língua que não se fala mais, que é o grego koiné, está em constante examinação e pesquisa e descobertas, né? Mas independente disso, James Strong tem uma coisa muito interessante quando ele fala sobre bapto e baptismos. Ele fala que no século II antes de Cristo foi encontrada uma receita de um poeta físico químico chamado Nicander, que era grego. E nessa receita ele diz, as 2 palavras do grego clássico constam na sua receita, é de fazer picles, atenção mulheres. Ele dizia que, sei lá, cenoura, faz picles com o que, Soraya? Com cenoura, com chuchu também usa? Pepino, né? Cebola. Ele dizia que essa hortaliça ou esse legume, primeiro deveria ser mergulhado na água quente. E o mergulhado era bapto. Obviamente porque faz um primeiro cozimento, expande, né, abrindo como a gente, né, abrindo poros. Primeiro você bapto na água quente. E depois você baptismo numa solução de vinagre e deixa lá dentro. Porque depois de um tempo, quando você for comer, não é mais a cenoura, o pepino ou a cebola. É um picles. É um outro sabor, é uma outra essência. Porque o fato dele ficar ali mergulhado, ele foi transformado numa outra coisa. E talvez esse exemplo da tradução do grego clássico seja muito interessante para compreender o que Lucas está dizendo para Teófilo. Teófilo, o João está mostrando para todo mundo que o negócio é arrepender, mas quem vier após ele, vai mergulhar a gente no seu espírito, e esse espírito vai mergulhar em nós, e nós nele, e ele em nós, e nós mergulhado nele. Como um pedaço de picles é colocado numa solução de vinagre. E a cada dia essas pessoas vão sendo transformadas, até que chega uma hora que quando você vai prová-las, não são mais elas. Por isso, Paulo diz, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Teófilo, essa gente que vai atrás de João, é gente que disse não para esse sistema, mas não mesmo. Hoje, fazer um passeio pelas redes sociais é você encontrar evangélicos
com a mesma lógica que você encontra no sistema religioso e no sistema político. O mesmo ódio, a mesma violência, o mesmo ataque de palavras, a mesma razão de disputa e de debates. É muito mais comum você encontrar um homem evangélico parecido com o homem da sua época do que com o homem Jesus Cristo. Porque na verdade ele está mergulhado num sistema que extrai dele o pior dele. Ele tem desculpas religiosas para ser violento, desculpas religiosas para ser deselegante. Ele tem versículos para dar base para a sua ignorância, para os seus métodos agressivos, para os seus debates com a sua língua venenosa. Ele tem versículos e textos e personagens para embasar todo tipo de maus tratos e de ideias sobre a humanidade, sobre o seu próximo, mais abusivas que você possa imaginar. Porque é gente que está batizada nesse sistema. Enquanto aquele que um dia foi batizado por João Batista, quando chegar o verdadeiro Cristo, que não sou eu, essas pessoas vão mergulhar nele. Como diz Atos capítulo 17, verso 28, que diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. A comunidade cristã, ou melhor, o corpo de Cristo, que nós chamamos a sua igreja, que não é uma instituição, a comunhão de filhos de Deus através de Cristo, ligados ao seu corpo, o pertencimento à comunidade, que não é uma instituição e nem um prédio, mas é uma comunidade mística, transcendente, de pessoas que abandonaram o sistema. Não há lógica de dizer a essa comunidade: eu posso andar com vocês sendo o que ainda eu sou? Claro que não. Esse lugar aqui é o lugar daqueles que não querem mais ser essas coisas. Teófilo, esse povo é o povo que quer ser mergulhado em Cristo. É o povo que quer mudar a sua essência. É o povo que está pronto para ser mergulhado no Espírito, para ser transformado, e no fogo, para ser purificado. Bom, aqueles que não quiserem, de qualquer maneira, vai ser separado pela pá para ser queimado. É nesse mergulho em Cristo que nós somos mortos, afogados, queimados. Ideias, pensamentos, atitudes, expostos diante dele, purificados a cada dia nos parecendo mais com o homem Jesus Cristo do que com o homem da nossa época. Cada vez mais fora da lógica humana e cada vez mais movidos pelo seu Santo Espírito. Nós vamos participar da ceia. Sempre tem aquela pergunta, né? Quem pode participar da ceia, Zé? É só quem é membro da igreja? É quem hoje de manhã fez oração e pediu perdão dos seus pecados? Ele tem que ser evangélico? Ele tem que ser de qual igreja? Traz a carteirinha para poder participar? Esse é o tipo de resposta que eu nem dou, nem converso, nem falo nada. Depois de Jesus cear com publicanos e pecadores, eu vou falar o que para essa pessoa? Eu digo: procure uma comunidade bem exclusivista e faça isso. O novo rei, Teófilo, meu caro amigo, ele é mais que humano, apesar de ter se feito homem. Ele é o ser humano que nós não conseguimos ser. E quando Jesus é batizado,
a voz do alto vem e diz: Ele é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso está em Isaías 42, versículo 1. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Quando aquele povo viu Jesus sendo batizado, o Espírito de Deus descendo sobre ele visivelmente, sobrenaturalmente visível, eles se lembraram de Isaías 42, é o que João falou, esse aqui é o Messias. Ele é pleno de Deus, mais humano do que os seres humanos. Sabe, Teófilo, se você reconhece isso, que você precisa disso, você tem que ser tão humilde quanto João Batista, que disse: eu não tenho dignidade nem de desamarrar as sandálias dele, eu me entrego completamente a ele. E ele, esse Jesus, Teófilo, vai ser o seu lugar de viver, é nele que você vai viver, é nele que você vai ser imergido, afogado e queimado. Ele vai te transformar e vai te purificar. E sabe, ô Teófilo, essas pessoas que se aproximam dele, esse novo reino é feito de gente que está em constante transformação, todo dia matando um pouco mais de si próprios. Gente que não quer mais ser o que era e está pronta para ser purificada pelo fogo. Somos nós assim? Você é assim? Qual é a lógica de você se dizer um cristão? É porque Deus vai te dar tudo o que você quer, ou porque você vai negar-se a si mesmo e deixar o que você quer para trás para segui-lo? São duas coisas completamente diferentes e as duas são erroneamente chamadas de cristãs. Você está pronto para ser queimado? Purificado? Você entende o que é o juízo? E você quer ser mergulhado nele para não existir mais e passar a ter a sua essência? Você está pronto para deixar para trás esse sistema religioso, político, desse mundo caótico que governa a tua espiritualidade, para ser um nascido de novo? Você está pronto para humildemente dizer: eu me entrego ao meu Deus e eu quero ser parte desse povo? Se você ainda não está pronto, tudo bem, esse aqui não é um lugar para você. Mas se você entende que tem muita porcaria e muita sujeira na tua cabeça, na tua mente, nas tuas atitudes. Eu não estou dizendo se o seu carro é bonito, se a sua casa é próspera. Mas se dentro da tua alma tem podridão e morte, e você não entender que fé cristã não é o que você ajunta, mas o que você deixa, e que evidências do Espírito não é a prosperidade e os acúmulos que você tem, mas toda a morte que você trouxe para dentro para não ser mais o que você era. Esmurrando o seu próprio corpo, como diz Paulo, e dizendo: desventurado homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de morte que eu carrego? Se a sua decisão é morrer para essa morte, bem-vindo ao corpo de Cristo. A reunião daqueles que não aguentavam mais ser o que eram e agora querem ser novas criaturas. Errados, trôpegos, mas a cada dia sendo purificados e transformados pelo seu Deus, para que se pareçam mais com Cristo do que com o homem da sua época. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você, compartilhe para abençoar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.